Boa noite, irmãos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, alegres e contentes por participarmos mais uma vez da palavra viva nesta noite. Somos gratos ao Senhor Jesus por mais esta oportunidade. E nesta noite, mais uma vez, queremos dizer que nós estamos aqui sobre a direção do pastor Roberto do Amaral e sobre a coordenação do nosso querido diácono Israel Raimundo. E nesta noite está conosco o pastor Laurici Espanhol. Pastor Laurici, seja bem-vindo. A sua saudação nesta noite aos nossos queridos ouvintes. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Possamos nós estar aqui nesta noite fazendo o nosso melhor para o Senhor nosso Deus, para que muitas pessoas através de nós possam ouvir a palavra do Senhor e Deus possa abençoar, aperfeiçoar cada família, cada lar, e possamos perseverar nele, buscando sempre na presença do Senhor Jesus por mais esse dia, e possamos agradecer a Deus, por esse dia que nos concede, porque muitos não levantaram para dizer assim, bom dia. Mas nós estamos aqui para dizer boa noite, bom dia, e somos gratos a Deus por tudo esta noite, em nome do Senhor. Então, pastor, vamos começar com uma oração nessa noite. Bem, o pastor pode nos levar a Deus em oração. Oramos, Senhor Jesus, Senhor, amado Deus, poderoso Pai. Nós agradecemos. Nós louvamos a Ti, Senhor, na beleza da Tua por esta santidade. oportunidade. Somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo, pelo Senhor, da vida. por ter nos trazido a Ti, por aquele que está nos ouvindo esta noite. Pai celestial, derrama o Teu poder, meu Deus. Vem libertar pessoas oprimidas, pessoas encarceradas, pessoas com depressão, pessoas, aleluia, muitas vezes separando casais, famílias. Pai celestial, que possa, Senhor, haver a graça, a paz dos nossos corações, dos lares, e possa abençoar a família, possa abençoar o pai, a mãe, os filhos, em nome do Senhor. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, Senhor. Meu Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui esta noite. Obrigado por cada um, Senhor. Deus maravilhoso, possa ouvir aqui esta noite a Tua palavra, essas orações, intercedendo por cada um que está mais fraquinho, talvez doente, vá acalmar no hospital. Pai celestial, venha operar grandemente nas tuas vidas, venha repreender essa enfermidade, repreender todo o mal. Nós te pedimos aqui esta noite a tua bênção, a tua graça, no poder do nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Nesta noite, irmãos, nós vamos ter um tema bastante diferente, Mas foi o tema que o Senhor colocou no meu coração domingo à noite. E o nosso tema desta noite é quase meia-noite. E nós vamos falar um pouco deste quase meia-noite. Mas vamos ler a palavra do Senhor, pastor Laurici. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 4 a 7, por favor. Diz a palavra do Senhor Jesus assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas por um sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas, aquelas virgens, as prudentes, as preparadas, as suas lâmpadas. E as mulheres disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, e nos vós outras ide até os que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas
entraram com ele para a luta e fechou as portas. Mas tarde chegaram as virgens, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta passagem que nós acabamos de ler, ela faz referência às parábolas das 10 virgens que o Senhor Jesus, ele descreveu no seu sermão profético no Monte das Oliveiras. Há coisas que nos chamam a atenção nesta parábola. Primeira coisa que me chama a atenção é que eram 10 virgens. Se nós formos analisar, eram 10 pessoas chamadas para partir, para ir para o arrebatamento com o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que durante o tempo elas adormeceram. O noivo tardou a voltar, ou algumas traduções, o esposo demorou para voltar. E diz que elas todas, as 10, adormeceram. Mas eis que à meia-noite se ouviu um grito, ou se ouviu um clamor. Aí vem o esposo, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Pastor, eu fico pensando e meditando que elas estavam com ansiedade de subir com o Senhor. Elas estavam com ansiedade esperando a volta do noivo. Elas estavam virgens, estavam com suas lâmpadas, achando que todas estavam preparadas. Mas o grande problema foi o azeite. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui que as prudentes, elas tinham algo mais. Elas tinham um pouco mais de azeite, não só nas suas lamparinas, mas nas suas vasilhas, ou seja, elas tinham uma reserva. Elas tinham algo a mais. Mas, falando em meia-noite, como tema, é quase meia-noite. Por quê? Porque nós vemos em nossa volta hoje, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela está se cumprindo de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, mas também de uma maneira que dá medo. Por quê? Porque nós vemos hoje que todas as áreas do mundo estão agitadas. Nós vemos hoje a parte natural da terra, vou dizer, né? A terra, como diz a própria Escritura, ela está vivendo dores de parto, porque em todos os lugares está acontecendo alguma coisa, em todos os países, em todos os continentes, coisas que aconteciam, vamos supor, num lugar, mas os outros estavam tranquilos. Mas hoje não. Hoje acontece coisa no Brasil, acontece coisa nos Estados Unidos, acontece coisa na China, coisa na Grécia, coisa na Alemanha, coisa na Espanha. Então toda a terra está sendo sacudida. E hoje a sociedade, né? A sociedade hoje, a parte da política, a parte das denominações da religião. Então a palavra de Deus, ela está se cumprindo de uma maneira tremenda. E quando a palavra de Deus está dizendo aqui que à meia-noite se ouviu um clamor, está falando não de uma noite literal, mas está falando de uma noite sobre toda a terra. Por quê? Porque se nós formos olhar, por exemplo, meia-noite do Brasil, no Japão é meio-dia. Então a Bíblia está falando que há uma escuridão em toda a terra. E é por isso que nós estamos vivendo a apostasia.
É por isso que nós estamos vivendo o esfriamento espiritual. Por isso que nós estamos vivendo os escândalos. É por isso que nós estamos vivendo, por quê? Porque há esta escuridão em toda a terra. Não é assim, pastor? É verdade. E nós olhamos assim, a forma como o mundo está hoje. Queira ou não queira, se o ser humano estiver preparado, em toda área, em toda circunstância, né? Nós olhamos que o mundo está um caos, da pandemia, esse problema da humanidade, e muitos têm se esfriado na fé, muitos têm largado as coisas de Deus, têm abandonado a Deus. Então o cristão, a pessoa que ele quer ter uma vida digna na presença do Senhor, para que esse momento aconteça, que ele possa ser resgatado pelo Senhor, ele tem que estar preparado a todo momento, porque ali, irmão Sérgio, está dizendo assim que as virgens e tinha as nécias. As nécias, quer dizer, elas não estavam preparadas, elas não estavam com a sua lamparina cheia. Achavam, né? Que estariam com a sua lamparina cheia, mas não estavam vazios. Então, se nós não buscarmos a Deus, não se preparar na presença do Senhor Jesus, se esfraquecer na fé e deixando nós se levar por esse mundo que nós estamos olhando assim, que está um caos, né? Mas os sinais, diz que os sinais estão se cumprindo, em toda a área está se cumprindo, e a Bíblia fala que nós temos que estar sobre modo e aviso, né? Observando tudo o que está acontecendo, para que nós possamos estar vigilantes na presença do Senhor Jesus. Verdade. Entende? Então, chega um momento que isso vai acontecer, irmão Sérgio. Queira ou não queira, uma hora o Senhor Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele quer achar um povo que é escolhido dele para que Ele possa chamar pelo seu nome, Glória, para que possa morar no céu. Não adianta nós viver uma vida aqui na face da terra, 30, 40, 50, daí por diante, e viver aqui, dizer que servimos a Deus e não temos condições de subir ao céu. Isso é uma lástima muito grande. Então, o que nós temos que fazer é estar preparado em qualquer circunstância, porque diz que a morte não avisa quando ela chega, não é verdade? Então ela chega no momento que você nem espera, e quando ele vem, a morte, para aquele que está preparado, bem-aventurado, e para aquele que não está. Então a fórmula das virgens também foi isso aqui, que chegou meia-noite, aquela que estava com a lamparina cheia, ela foi levada com o esposo, e aquelas que estavam, e elas diziam assim: dá-me um pouco do teu azeite aí, dá um pouco da tua unção aí. Então nós temos que estar preparados na presença do Senhor nosso Deus. Eu acredito, pastor Lanici, que essas 5 nécias, né, elas representam aquelas pessoas que estão no caminho, elas têm o Espírito Santo, elas têm a porção do azeite, só que com o passar do tempo foram se esfriando e foram deixando as coisas do mundo entrar. Foram deixando as coisas, o tal do negócio, um pouquinho não faz mal, esse pouquinho não faz mal, mas se foi Deus que falou que isto faz mal, vai fazer mal e acabou-se. Então as nécias, a gente pode aqui analisar que elas é como, vamos dizer, é como uma parábola que o Senhor falou acerca das bodas. O Senhor falou que o Senhor, dono da casa, Ele mandou convidar os convidados. Vinde que está tudo preparado, já está tudo prontinho. Mas daí quando chegou a hora do convite, eu não posso ir porque eu me casei, estou em lua de mel. Eu não posso ir porque eu comprei uma junta de boi e eu tinha que testar. Eu não posso ir porque eu comprei um campo. Então essas pessoas começaram a colocar empecilhos, mas o senhor vai ver, pastor, que tudo que eles estavam falando era coisas terrenas. Do que eles estavam comentando ali, não tinha uma coisa que era de cima, era tudo desta terra. Eles estavam preocupados
não entrar, participar das bodas do Senhor, mas eles estavam preocupados com as coisas terrenas. Estavam preocupados com o campo, preocupados com o gado, preocupados com a riqueza, preocupados com o casamento. Mas o convite partiu de quem? E aí, irmão Sérgio, você pode observar, hoje nós olhamos a nossa vida hoje aqui, que pessoas que estão tantos anos no Evangelho, e ele perdeu a essência do Espírito Santo de Deus. Então ele acha que talvez as coisas que ele mais quer é mais interessante do que Deus, porque Deus não envelhece, não é verdade? Nosso Deus está sempre pronto para quando nós chamamos, Ele ouve a nossa voz, entendeu? Então o povo está desapercebido, e nós gostaríamos de frisar hoje à noite para todos que nos ouvem aqui: observe um pouquinho as coisas de Deus, ame mais a Deus, porque diz a Bíblia que se nós amarmos mais a minha família do que Deus, eu não sou digno. Mas eu tenho que amar primeiro a Deus, depois sim a minha família. Então muita gente perdeu a essência das coisas de Deus, achava que realmente, não, eu estou fazendo o suficiente a Deus, é um momento, tá bom assim, vão deixando aquela areiazinha tampar, e aí vão se esfriando na fé, deixando de buscar a presença do Senhor Jesus. E aí os momentos, quando ele começar a observar, ele já está lá no fundo do poço. É verdade mesmo. E então a palavra de Deus, irmãos, ela nos exorta, a palavra de Deus, ela nos corrige, e ela chama a nossa atenção. Ela chama a nossa atenção, porque hoje tem muitas pessoas que já estiveram na casa do Senhor, pessoas que pregaram a palavra, pessoas que louvaram o nome do Senhor, e hoje eles estão fora, e muitos dizem que Jesus não vai voltar. Dizem, eu escuto isto desde a época dos meus avós, eu escuto isto desde a época dos meus pais, do meu tataravô, que Jesus vai voltar, e nós já estamos no ano 2020 e Jesus não voltou. Mas eu quero dizer para você uma coisa: veja o tempo que nós vivíamos há 10 anos, há 15 anos atrás, e olhe o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aonde na palavra de Deus que não há identificação do nosso tempo? A palavra de Deus, ela foi escrita, a Bíblia toda, quase 2000 anos atrás. Mas Jesus disse, olha, guerras, rumores de guerras, vai acontecer peste, vai acontecer fome, haverá sinal no sol, haverá sinal na lua, haverá sinal nos céus, haverá o bramido das ondas, o mar vai se levantar. E o que nós temos visto? O que nós temos visto? O que Paulo, o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele disse que nos últimos dias, os filhos seriam desobedientes, as pessoas amariam mais a si mesmo do que a Deus, seriam amigos de si mesmo do que de Deus. Hoje as pessoas passam tempo cultuando o próprio corpo. As academias estão cheias de pessoas que hoje ficam 1 a 2 horas todo dia para cultuar, ficar com o corpo mais bonito, para ficar mais sarado. Não sou contra ninguém ter saúde, ninguém procurar ter saúde. Não. Mas hoje idolatra o seu próprio corpo. Idolatra o seu próprio corpo. Se Deus fez o cabelo liso, eles preferem que seja crespo. Se Deus fez o cabelo crespo, eles querem que o cabelo seja liso. Se Deus fez ele magro, ele quer ser gordo. Se Deus fez ele gordo, ele quer ser magro. Então as pessoas hoje, eles correm de um lado para o outro, tentando buscar a perfeição. Mas a perfeição deste corpo, que amanhã depois tomba e vira pó. Enquanto que a verdadeira perfeição é servir a Deus e buscar a presença. Buscar a presença de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a Deus acima de todas as coisas, como disse o pastor. Tem pessoas hoje que a sua família é tudo para ele.
Aí o que acontece? Se amanhã depois um filho, uma mãe, um pai fica doente, aí ele se revolta contra Deus. Porque... Mas espera aí, coloca Deus em primeiro lugar, que você vai ver. Sério, se nós observar assim, tem pessoas, o ser humano hoje, né? Ele quer mudar a sua estética, né? Aquilo que Deus criou, ele quer mudar radicalmente. Ele quer um corpo sarado, né? Quer ser uma mudança total. Nós estamos fazendo plástico, fazendo isso, mudar a sua feição totalmente, esquecendo que o Criador criou. Na verdade, aquilo que Deus criou, todas as coisas, né? Nós tínhamos que se interessar primeiro ao que nós tínhamos que se interessar? Pela nossa alma. Porque esse corpo, ele vai tombar. E quando nós éramos jovens, nós tínhamos um corpo de jovem, e é bonito, mas vai chegando uma certa idade, que o ser humano vai envelhecendo, vai querendo uma ruguinha dali, daí por diante. Mas nós temos que entender que o ser humano, ele foi feito para nascer e para morrer. Ninguém vai ficar aqui. Mas o que mais me apega, irmão Sérgio, assim, sabe? Nas coisas do Senhor, é que nós temos que olhar um pouquinho para as coisas de Deus. A Bíblia fala assim: olhai para cima, que a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Então o mundo em si, bom se o povo olhasse hoje para Jesus, o autor e consumador da fé, não é verdade? E adquirir ser, dizer assim: eu sou do meu Deus e meu Deus é meu. Essa é a razão. Agora não, hoje o inimigo trabalha de uma certa forma que realmente vai arrastando milhares e milhares de pessoas, porque não querem ouvir a palavra do Senhor na sua vida. E a Bíblia fala aqui, vamos sair em seguida, que nós estávamos observando, né? Ali no São Lucas, no capítulo 21, verso 34, né? Que fala muito assim, cautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É maravilhoso essa passagem, não é? Então, nós olhamos aqui, nós temos que cautelar-vos vós mesmos, não é verdade? Para que nunca suceda em vosso coração e fique sobrecarregado. Você imagina, meu Sérgio, a gente tem a luta do dia a dia, né? Sim. Muitos trabalham o dia todo, quem sabe um par da noite, e hoje não tem mais tempo nem de ler a Bíblia Sagrada. Ele fica sobrecarregado pelos seus dias, pelo seu trabalho, e esquece do Criador, que deu vida para ele, que deu graça, deu saúde, e nós possamos entender assim, e diz assim: o Senhor até aqui nos ajuda. Essa passagem, pastor, de Lucas, e daí Jesus fala de novo aqui, no 35: porque virá como uma armadilha sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. E a Bíblia diz várias vezes, Jesus disse que ele voltaria como um ladrão da noite. Justamente o que nós estamos falando acerca ali, era noite, né? Era tempo de nuvens escuras. E hoje, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Praticamente a igreja, ela está adormecida. Ela está adormecida. Porque nós estamos vivendo justamente este tempo
está muito próximo a vinda de Jesus. A volta do Senhor, os sinais, nós já vimos tantas coisas acontecer. A palavra de Deus, acerca das coisas que Jesus já falou, a corrupção, o pecado, como foi nos dias de Noé, que casavam, se davam em casamento, como os dias de Sodoma e Gomorra, né? Nós vemos hoje a homossexualidade em todos os lugares, até dentro dos próprios templos, hoje dentro das próprias igrejas. Então, está se manifestando, e tudo está se preparando para quê? Para a chegada do anticristo. Eu estava vendo uma reportagem, foi ontem ou anteontem, que Israel está esperando o Messias. Eles estão acreditando que o Messias vai vir. Então Israel está se preparando, mas nós sabemos que o verdadeiro Senhor já veio, a sua palavra está aqui, está se cumprindo a cada dia, e justamente a sua palavra diz que o anticristo vai vir, e o povo está se preparando. O que eles estão fazendo nesse acordo que há em Israel agora? Eles estão buscando paz, eles querem fazer um acordo de paz. Como nós estávamos conversando, pastor, hoje caiu-se muitas barreiras. Hoje as igrejas dizem que tudo é igual, que não, o Deus é o mesmo aqui, é o mesmo ali, é o mesmo lá, então nós podemos tudo se unir porque é a mesma coisa. Mas se nós olharmos, Deus tem sempre o seu povo peculiar. Assim foi com Israel. Israel era o povo escolhido, era o povo peculiar de Deus. Não eram as outras nações, era o povo de Israel. Deus sempre tem o seu povo, a sua igreja, aquele que faz a diferença, a menina dos seus olhos. E a menina dos olhos de Deus é a igreja. E eu pensava hoje e meditava, quem são a trombeta? Quem é o alarido? Quem é que foi colocado para despertar esse povo? É a igreja. A igreja somos nós que servimos a Deus. Nós somos a trombeta, nós que estamos anunciando que Jesus está voltando. Somos nós que estamos falando para esse povo: acorda, desperta, que Jesus vem, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo. Por isso que a Bíblia fala assim, desperta tu que dormes. Então, o que nós estamos fazendo, pastor? O que os verdadeiros cristãos estão fazendo hoje? Eles estão despertando, fazendo com que as pessoas acordem. Olha em tua volta, olha os sinais da vinda de Jesus. Irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, desperta, acorda. A meia-noite vai chegar, já é quase meia-noite. E o que vai acontecer à meia-noite? À meia-noite vai se ouvir um clamor, e à meia-noite quem estiver preparado vai embora. Mas ai daquele que não estiver preparado ficar. Você observa uma coisa, também. Quando você entra numa empresa, você tem 3 meses de experiência, não tem? Verdade. A empresa ela fica te ajustando ali, se você é um bom trabalhador, se você... E aí ela pode te mandar embora ou não, ou então ele te prolongar, né? E você vai ficar. Aí tem pessoas que ficam lá 20 anos, 30 anos, o que acontece? Ele entra no comodismo. Ele se acomodou. A igreja também. Sim. Ela não pode entrar no comodismo. Ela tem que, assim, a palavra do Senhor tem que espalhar. Através de mim, a palavra do Senhor, ela tem que se enraizar. Porque senão ela fica atônita. Entendeu? Então nós temos que avisar o povo, de certa forma, que Jesus está voltando. Alertar esse povo que Jesus está voltando. Nós não podemos ficar em 4 paredes aqui e só anunciar através do som. Jesus está voltando, eu estou avisando para quê? No banco? Não, eu tenho que sair na rua. Lá na rua avisando assim: gente, aí, Jesus está voltando. Jesus te ama. Qual é o objetivo do nós aqui na face da terra? Ser testemunha de Cristo. É verdade? Nós temos que testemunhar, nós temos que falar. Nós temos que sair dizendo assim: ei, eu um dia também era que nem você. Hoje não, eu sou um cristão na presença do Senhor. Então eu não posso entrar no comodismo, eu tenho que realmente avançar muito mais. Entendeu? Então, sou grato a Deus a cada momento da nossa vida, né? Porque Jesus nos escolheu, irmão. E essa escolha, nós não podemos achar que foi uma escolha apenas para eu ser salvo. Sim. Só para mim ser salvo. Com certeza. Porque o céu não é só para mim. O céu
é para todos. Amém. Glória a Deus. É verdade? Então, se o céu é para todos, nós temos que anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu saio a ver na rua, folhetinho no bolso, no paletó, daí por diante. Ô meu amigo, aceita o folhetinho aí? Não, eu já conheço. O outro aceita de bom grado, é verdade? Mas tem pessoas que não querem nem ouvir, porque já diz que já tem Jesus, é verdade? Mas não conhece o autor, não conhece qual é o Deus dele, é verdade? Então, meu querido, nós temos que realmente sempre estar vigilante, né? Vigiar a todo momento, para que nós possamos a lutar sobre modo observando. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, bem-aventurado quando o Senhor voltar, nos achar servindo ao Senhor. Porque muitos, queiram no último momento talvez, né? Não, Jesus está voltando, eu vou correr agora, não tem momento. Isso aí já, você tem que estar preparado a todo momento. Porque quando Jesus diz assim, faleci, vem. Chegou o momento, não adianta. É que nem eu falei para alguns essa semana sobre essa epidemia coronavírus. Amado, eu entendo assim: Senhor Jesus guarda os seus. Diz que realmente Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É verdade? Diz que nem uma seta noturna tenda chegará na tua tenda, se você confia no Senhor. Eu confio no meu Deus, que eu não pegarei esse vírus em nome do Senhor Jesus, porque eu confio nele. É verdade? Então nós temos que ser confiantes no céu, porque se eu não confiar no meu Deus, eu confio em quem? No homem. Não é verdade? Então toda a confiança na presença do Senhor Jesus, e possamos assim caminhar sempre. Eu acredito, pastor Alessi, que até umas lives atrás a gente comentou acerca dessa pandemia, dessa epidemia sobre a face da terra. E o meu modo de visão, isso que está acontecendo, tenha misericórdia de Deus acima de tudo. Mas como assim, irmão? Como que tem tantas pessoas morrendo em todo mundo? Mas olha só, Ele tem que achar uma maneira de chamar a atenção. Ele tem que achar uma maneira de fazer com que nós paremos e nós comecemos a meditar, como o pastor está dizendo. Nós andamos numa correria no nosso dia a dia, é trabalho, é isso, é aquilo e aquilo outro, e muitas vezes nós não paramos para meditar, nós não paramos para olhar. Se você perguntar para uma pessoa e dizer assim, olha, tu está vendo o que está acontecendo em tal volta? O quê? Mas o que está acontecendo? Mas olha, tantas coisas que estão acontecendo. Ah não, eu só sei do coronavírus. Tá, mas e o resto que está acontecendo em tal volta? Você não está vendo? Não. Entende? Então o que acontece hoje muitas vezes é a despreocupação. As pessoas estão despreocupadas, desatentas, entende? Como essas virginécias, elas estavam desatentas. Ah não, logo o novo vem rapidinho, então eu não preciso fazer muita coisa, eu não preciso buscar muito, eu não preciso orar muito, eu não preciso ler muita palavra. Eu já tenho o suficiente, eu já sei o suficiente, eu já sou sabido, eu não preciso que ninguém me ensine, eu não preciso que ninguém me conduza, eu não preciso da igreja. Não, hoje posso ficar em casa. Mas esse tipo de coisa, o que nos faz nós permanecer? A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Jesus disse, a minha palavra é pão, é água, é alimento, é fortalecimento. E na nossa correria de dia a dia, às vezes o que acontece? Nós vamos no culto, buscar a presença de Deus, louvar o Senhor, na igreja. E a igreja para nós cristãos é como um restaurante, em que nós nos alimentamos e nos fortalecemos. Mas se nós começamos a negligenciar as coisas de Deus, se nós começamos a dar lado às coisas do adversário,
nós vamos enfraquecer, e o azeite que nós temos de sobra na nossa vasilha vai começar a se esgotar. E o que vai acontecer? Nós vamos ficar como essas, e nós achamos que estamos perto do Senhor, e quando nós vemos, estamos longe. E nós sabemos, pastor, que Ele vem. Ele vem. Por quê? Porque os profetas profetizaram que Ele vinha. Ele próprio profetizou na sua palavra que Ele vinha. Os apóstolos profetizaram que Ele vinha. Então, Ele vem. Ele vem. Foi como nos dias de Noé. Noé disse: olha, vai vir um dilúvio. Ah, Noé, tu está maluco, tu está caducando, vai vir coisa nenhuma, nunca choveu. Mas uma coisa, pastor, que eu aprendi com Deus, é que Deus sempre surpreende. E que Deus, Ele sempre cumpre a sua palavra. Não na nossa visão, não na nossa ótica, mas na ótica dele, da maneira dele. Então Ele disse para Noé: Noé, faz isso, faz assim, faz assim, faz assim. Noé foi lá e fez assim, fez assim, fez assim. Deus foi lá, fechou, lacrou. Demorou 7 dias, certo? Naqueles 7 dias que ele estava trancado lá dentro, ele pensava: olha só, está lá sozinho, trancado dentro daquilo lá, 1 semana fechado lá. Mas quando começou a abrir-se as comportas do céu, e começou a chover, e a água começou a brotar da terra, eles quiseram correr, eles quiseram entrar na água. Mas aí a porta se fechou. Aí quando Deus fecha, ninguém mais abre, e todo mundo pereceu. E nós estamos no mesmo tempo, no mesmo tipo de sentido. O Evangelho está sendo anunciado: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o povo não tem dado ouvido, não tem dado crédito. Nós estamos vivendo num tempo, pastor, que o próprio Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, Ele vai achar fé na terra? Foi palavras do próprio Deus, Ele mesmo disse isso. Será que quando eu voltar na face da terra novamente, eu vou encontrar fé? Porque o ser humano, assim, nós olhamos nós, né? Desde quando nós aceitamos Jesus, nós tínhamos aquele amor, aquela força, né? Você não media distância, aquela sede, sim, sabe? Você não media distância para cultuar o Senhor, para onde está, onde tinha culto nós ia. E aí vai acabando aquilo, né? Eu olho assim o ser humano, parece que ele quer ver para crer. Bem-aventurado daquele que não vê, mas crê. Verdade. E eu olho lá para Arão, né? Quando Arão ficou sozinho lá, Moisés foi no monte lá. E quando Moisés voltou, já estava lá, eles feito aquele bezerro de ouro, porque eles precisavam ver para adorar. E aí que é o problema do ser humano. O ser humano não é capaz de dobrar o seu joelho e meditar assim: Senhor, eu preciso ver alguma coisa para acreditar. Não é necessário, entendeu? Porque se nós buscamos a Ele, Ele está ali para nos responder aquela resposta ali, nos dá graça para preencher, né? Como é gostoso você dobrar o joelho assim e pedir: Senhor, e Ele começar a operar na tua vida, assim, você sentir a sua presença, né? Maravilhoso. Por isso que Davi disse assim: Senhor, não deixa eu sem o teu Espírito Santo, porque eu não sei viver sem Ele, e nós não conseguimos viver. Você imagina um ser humano pedir, nunca ter a resposta de Deus? Ele vai acabar chorando amargamente e vai, mas Deus sempre responde, porque aquele que me busca, diz Ele, me achará. Entendeu? Então quando nós buscamos o Senhor, nós achamos a resposta daquele que diz: Senhor, ei, ora por mim. Eu preciso de uma resposta de Deus, não é verdade? E você, como um homem de Deus, já tem a resposta certa, porque Deus já colocou. Esses tempos eu tive uma experiência. É que a gente como cristão, eu acredito que a mesma coisa acontece com o pastor. A gente sempre quer ver o bem do outro. Aí tinha uma pessoa, não preciso falar o nome, mas e estava doente. Já fazia alguns dias que estava doente. E daí eu peguei, chamei o esposo dela e falei assim: olha, a tua esposa não quer uma oração? Eu creio que Deus vai fazer um milagre.
Eu creio que Deus vai curar ela. Ela já está mais de uma semana desse jeito. Aí ele falou assim para mim, eu vou conversar com ela e ver o que ela está. Aí ele foi lá e ele falou para mim, Sérgio, ela mandou te pedir desculpas, mas ela não quer que você veja ela naquele estado. Ela agradece se você orar por ela. Mas se eu na minha visão, pastor, na minha visão, se eu preciso de ajuda, se eu estou sofrendo, se eu estou com uma enfermidade, e eu sei que se o Senhor orar por mim, Deus vai realizar a cura na minha vida, é óbvio, pastor, que eu vou pedir a sua ajuda. É verdade. Eu vou pedir a sua ajuda. Mas hoje o povo prefere sofrer, prefere padecer, do que se humilhar e pedir perdão. As pessoas hoje se tornaram tão soberbas, como disse Paulo, e tão orgulhosas, que eles não querem a ajuda de Deus. Muitos não querem o auxílio do Deus Criador. Muitas pessoas hoje não querem se humilhar diante da presença de Deus, não é diante da presença do homem, é diante do Deus que criou todas as coisas. É o Deus que com uma palavra pode mudar toda a situação, com uma palavra pode restabelecer a saúde, pode dar a cura, pode salvar, pode perdoar pecados. Mas o homem em si hoje, ele está tão presunçoso, que ele acha que ele não precisa. Não, eu não preciso de Deus, eu me viro, eu dou o meu jeito, o meu jeitinho, e tudo bem. E sendo que Deus, Ele quer sempre participar. Ele quer participar da minha vida, da sua vida, das suas decisões. Deus quer te dar a direção. A Bíblia diz que Deus, Ele é conselheiro. Ele é conselheiro. Ele quer, Deus gosta de quando nós dizemos, Senhor, chegamos até Ele, né? Senhor, ó, eu tenho tal coisa para resolver. Me dá a tua direção. Me ajuda aqui, Senhor. Me faz compreender, me faz ver aquilo que eu não consigo ver. Mas nós muitas vezes, nós queremos ver as coisas da nossa maneira. Aí quando nós sofremos lá na frente, né, aí nós queremos dizer, mas poxa Senhor, o Senhor não me ajuda mesmo. Mas faltou o que da nossa parte? Faltou alguma coisa da parte de Deus? Não faltou. Faltou foi da nossa parte. Da nossa parte. Nós buscamos uma orientação, nós pedimos uma direção. Deus está pronto para dar. A Bíblia diz que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente. Lembra daquela frase, Sérgio, que uma vez eu já falei aqui muitas vezes, né? Aquele senhor lá, o simples senhor, ele disse, Senhor, não sei orar, eu não sei orar. Mas ele dizia todo dia assim, Senhor, aqui é o Zé. Lembra? Sempre, né? Senhor, aqui é o Zé. E essa era o que ele perguntava para Deus. Mas um dia ele estava hospitalizado lá, né? Eu me lembro. E ele não podia se expressar. Mas ele ouviu aquela voz assim, Zé, aqui é o Senhor. Então dá para entender assim que o Senhor, Ele não se importa de você chamar sempre por Ele. Sim, com certeza. Não, Ele quer que sempre você diga assim, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso tomar um café, Senhor? Senhor, não é verdade? Então é tão bom assim você estar em contato com o Senhor nosso Deus, que sempre está te ouvindo. A comunhão como verdadeiro é uma comunhão, assim, é um elo assim com Deus, que a sintonia com o Senhor. Você já dirigiu um carro assim na presença do Senhor? Parece que você não está dirigindo o carro, está flutuando. Você cantar um louvor assim dentro do carro, mas e Deus te tomar ali de uma certa forma. Aleluia. E você parece assim que você está voando. Então eu olho assim, irmão, como é bom você estar na plenitude do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então é bom demais para quem eu já senti e já vi Deus, eu me flutuar, Deus me levar nas alturas, eu enxergar Joinville de cima. É tremendo. Outro dia você não trabalha, de tão feliz que é. É maravilhoso as coisas de Deus. Entendeu, meu senhor? Aquele dia você trabalha assim, mas parece que você não está pisando na terra. Não pertence a esse mundo. É gostoso demais. Por isso que eu digo para cada um que nos ouve,
Não perca a essência do Espírito Santo de Deus. Não perca, busca mais. Sinta Ele de perto. Vá com a família, do lar. Sinta. E Deus vai sempre nos abençoar. Eu quero, na continuação aqui, falando acerca do que nós estamos falando, quase meia-noite. A Bíblia diz aqui em Lucas, no 21, que o que nós estávamos comentando, basta nós olharmos um pouco, nós pararmos, olhar à nossa volta um pouquinho o que está acontecendo, e nós vamos ver que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. Lucas, ele fala assim, 21, 25: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra sofrimento entre as nações, com o rugir e agitar do mar, as pessoas se enfraquecendo de medo e da espera das coisas que virão ao mundo, porque os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir em uma nuvem com grande poder e glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque o vosso resgate está perto. E disse-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando vós vedes que elas já estão brotando, sabeis por vós que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus já está perto. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de maneira nenhuma hão de passar. Então, meus irmãos, meu amigo, você que está nos ouvindo nesta noite, eu quero dizer para você que no relógio de Deus já é quase meia-noite. Já é quase meia-noite. Tudo à nossa volta está se cumprindo, mas que nós, nesta noite, que nós possamos meditar o que aconteceu com essas virgens. O que aconteceu com elas? Por que essas 5 ficaram fora? Porque nós falamos das prudentes, mas o que aconteceu com as nécias? Por que elas estão? Por que Jesus contou esta parábola? Ele contou esta parábola com um propósito. Com o propósito de que nós sejamos como as prudentes, que nós estejamos com o nosso azeite, que nós estejamos debaixo da unção, que nós estejamos em comunhão com o Senhor, que nós estejamos andando na sua palavra, que nós estejamos andando em santidade, em conformidade, não como nós queremos andar. Não como nós queremos andar, porque se nós queremos andar, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e o fim do seu caminho é a perdição, é a destruição. Então, meus amados irmãos, que nesta noite você medite nesta palavra, que você preste atenção, aleluia, que você preste atenção no que está acontecendo com o mundo hoje, que nós estamos caminhando para o tempo final. Talvez você pensou, não, mas essas coisas é normal. Não é normal não, meu querido, é a palavra de Deus se cumprindo. Tem pessoas que dizem que morreu, acabou, não há vida após a morte. Eu quero dizer para você que isto é engano do adversário. É depois que você morre é que vai começar. E você precisa escolher hoje. Hoje é tempo oportuno para você escolher, antes que a porta se feche. Eu gostaria que o pastor lesse para nós, pastor. O senhor já marcou aí, antes de nós encerrar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E daí nós já estaremos orando e terminando. Mas continuando, meu querido, assim como lá nos dias de Noé o Senhor fechou a arca, nós sabemos que a porta da graça também vai se fechar. E a hora que ela se fechar, olha, que Deus nos ajude e que nós estejamos do lado de dentro. É verdade. Que nós estejamos com o Senhor. Por favor, pastor. No capítulo 5, no versículo 1 de Tessalonicenses, diz assim: irmãos, realmente os tempos e a época não há necessidade de que vós escrevam, pois vós mesmos estáis inteirados
com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando arderem andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e como está o que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que o dia do Senhor, para que esse dia, como ladrão, vós apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e do amor, tomado como capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, irmãos. Nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que Ele vem como ladrão da noite. Mas Ele não vai ser como ladrão de noite para os seus. Porque nós somos do dia, nós somos da luz. E Ele está dizendo que Ele vem como ladrão da noite. E à meia-noite se ouviu um clamor. Mas nós somos do dia, nós somos da luz. Nós somos diferentes. É verdade. Nós somos diferentes. E a Bíblia diz aqui, irmãos: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos tem determinado para a ira, mas sim para obtermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que cuidar, porque nós somos do dia e somos da luz, mas a treva pode nos envolver e a escuridão também. Com certeza. É verdade. Amém, meus irmãos? Então esta é a palavra viva desta noite que o Senhor colocou em nosso coração para nos exortar para nós abrirmos os nossos olhos espirituais e para nós vermos o tempo que nós estamos vivendo. Aleluia. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, você, meu amigo que está nos ouvindo nesta noite, eu quero dizer que tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. E nós vemos ali no final da parábola das 10 virgens, que quando aquelas 5 saíram para comprar o azeite, as que estavam preparadas, elas entraram para o gozo do seu Senhor, e a porta se fechou. E depois, quando elas voltaram, elas bateram na porta, elas disseram: abre-nos, Senhor. Foi muito difícil, irmãos, elas ouvirem aquelas palavras: não vos conheço. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, que nós busquemos mais do Senhor, que nós tenhamos comunhão com o Senhor e com nossos irmãos, e que nós tenhamos azeite de sobra, para que nós não sejamos deixados para trás, e que a porta se feche e nós fiquemos do lado de fora. Amém? Pastor Laurici, as suas conclusões nessa noite? Quero pedir a cada um, agradecer a cada um que talvez está nos ouvindo esta noite, e eu quero dizer que para cada um, ama o Senhor, busque Ele, não deixe Jesus. A tua razão de viver na face da terra é com o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Sem mim, o Senhor disse, nada podeis fazer. Então, meu amado, eu agradeço a cada um a presença do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma noite de paz, de alegria, e
e fico na presença do Senhor, mas busca Ele, a tua família, vem para a igreja, sirva o Senhor Jesus, deixa o eu do lado, né? Deixa eu do lado e esquece o eu, porque nós temos que realmente estar na presença do Senhor, porque Ele sem mim nada podemos fazer. Então eu entreguei tudo a minha vida nas mãos do Senhor. E como é bom você ser guiado por Ele, né? Ser dirigido por Ele. Aleluia. E Deus nos conceda graça e paz para cada um esta noite, na presença do Senhor. Agradeço a todos em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria também de pedir nessa noite aos irmãos, a todos que estão nos ouvindo, que orem por esse programa Palavra Viva, que orem, que vidas sejam alcançadas através da Palavra de Deus, que vidas venham reconciliar com o Senhor, porque este é o grande objetivo. O objetivo é mostrar que Deus nos ama e é por isso que Ele nos exorta, é por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele diz: olha, cuidado do caminho que você está andando, anda na minha presença e ser perfeito, como Ele disse a Abraão. O nosso objetivo aqui não é de ofender ninguém, não. O nosso objetivo aqui é de mostrar a realidade do que a palavra de Deus nos ensina, porque assim como nós não queremos ficar, nós também gostaríamos que você também não ficasse, que você também aceitasse Jesus, que você se escondesse no autor e consumador da fé, e que naquele dia você também pudesse ouvir a trombeta de Deus te chamando pelo teu nome, e você também subir juntamente conosco para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo. Diácono Israel, tem algum recadinho, alguma coisa? Amanhã tem live, né? Não esquecendo, amanhã nós temos a live de louvor na igreja sede, né? E já convidamos a todos para estar conosco amanhã. Estaremos louvando, adorando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus a partir das 20 horas. 20 horas. A partir das 20 horas, então, o grupo Manancial estará ali mais uma vez, louvando e adorando aquele que é digno de toda a honra e de todo louvor e de toda a glória. Pastor Alici, nos despede em oração. Oramos ao Senhor, Pai Celestial. Senhor obrigado, Jesus, meu Deus. Nós te agradecemos Por essa noite por nós essa estamos aqui na maravilhosa tua oportunidade, presença, Pai. meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Oh, meu Deus, que Obrigado possa pelo teu abençoar, amor, meu por tua Deus, bondade, por tua aqui misericórdia, está nos ouvindo Senhor. aqui esta Ó Deus, noite. nos faz melhor, Abençoa Pai. Ó Senhor, a família, melhora os cada filhos. dia. Senhor, Aleluia, louvado molda, seja Pai, aquele que molda, está Senhor, doente, segundo a tua imagem, lá no Senhor. hospital, Senhor. Jesus, faz o teu reino Possa operar avançar, grandemente, meu vai Deus. dissipando, Senhor, Nós as agradecemos a trevas, Ti por esse vai dia, dissipando, por essa Senhor, oportunidade. toda a escuridão, Nós Senhor. estamos aqui louvando Jesus, e bendizendo querido, o que nome nós do Senhor. estejamos, Pai, Pai a Celestial, cada dia eu te preparados, agradeço. Senhor. Aleluia, por essa vida, Pai, não oportunidade, venha eu nos agradeço. apanhar, Senhor, de Aleluia, por esse dia surpresa, maravilhoso porque que nós está na somos tua do presença. dia, Senhor, do Aleluia, dia. louvado é o Oh, nome do Deus Senhor. bendito de poder e Pai glória, Celestial, que possa abençoa este ministério, cada um, meu Deus, o ministério estar aqui do Maravilhas céu de da Jesus. noite, tirando a Ti da Abençoa beleza aqueles da que tua estão nos santidade. acompanhando, Muito Pai. obrigado Derrama por da tudo, tua meu Deus. graça, Nós te concede saúde, agradecemos. Pai, aquele que está Nós te enfermo. louvamos. Milagre, Aleluia, Pai, pelo porque Tu és poder. o Deus de Em milagre, nome do Senhor em nome de Jesus. Obrigado, em nome Nós de pedimos e agradecemos. Amém. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. O nosso muito obrigado a você que esteve conosco. Amém.